Oi, que bom ter você por aqui. Hoje seguimos nossa psicoleitura na a interpretação dos sonhos. Puxa a cadeira, fica confortável e já deixa o like e a inscrição, ok? Vamos lá. O tema de hoje é fascinante. As teorias sobre os sonhos e principalmente a grande pergunta: para que eles servem? O texto que a gente tem em mãos nos guia por um labirinto de ideias, sabe? Desde a visão do sonho como um mero processo biológico, quase inútil, Sim, um ruído. isso, um ruído, até a de que ele é uma atividade especial, super criativa da nossa mente. A missão hoje é entender esses diferentes pontos de vista. Exato. O texto começa até definindo que é uma teoria do sonho, né? É uma tentativa de explicar suas características a partir de um ponto de vista único. E já adianta que a nossa mente, por natureza, prefere teorias que dão uma função, uma utilidade para o ato de sonhar. A gente gosta de um propósito. A gente adora um propósito. Vamos ver como essa busca por um propósito moldou todo o pensamento sobre os sonhos. Então, para começar, o texto divide as teorias em alguns grupos. E o primeiro é, para mim, bem surpreendente. Ele diz que no sonho a nossa mente não dorme. De jeito nenhum. A atividade psíquica continua, plena. É a visão de teóricos como Del Boeff. Para ele, o aparelho psíquico está intacto, mas como ele está submetido às condições do sono, ou seja, isolado do mundo externo, ele produz resultados diferentes do que quando a gente está acordado. Ok, vamos analisar isso. A crítica que o texto faz é: se a mente está funcionando normalmente, por que os sonhos são tão, assim, diferentes do nosso pensamento quando a gente está desperto? E mais importante, né? Qual a função disso? Exato. Por que não simplesmente dormir sem sonhar? Ou acordar se algo nos perturba? Pois é. E isso nos leva direto para o segundo grupo de teorias, que é o oposto completo. Elas defendem que o sonho é o resultado de uma diminuição da atividade psíquica. Ah, agora faz mais sentido. O sono não apenas nos isola do mundo, ele entra no nosso mecanismo mental e o torna temporariamente inutilizável. E essa, segundo a nossa fonte, é a teoria dominante no mundo científico e médico da época. A ideia de que o sonho é um estado de vigília parcial. O fisiologista Binsk descreve isso de uma forma bem imagética. Ele fala dos produtos da fadiga acumulados na albumina cerebral sendo limpados durante a noite. Uma limpeza química, praticamente. Exato. Nesse processo, alguns grupos de células cerebrais despertam antes de outros e o trabalho isolado desses grupos, sem o controle do resto do cérebro, gera as imagens caóticas do sonho. Isso leva a uma conclusão bem forte, eu diria. Binns caracteriza o sonho como um processo somático que, em todos os casos, é inútil e, em muitos, até patológico. É brutal, né? Totalmente. O texto usa uma analogia ótima para essa visão. O sonho seria como 10 dedos de uma pessoa sem nenhum conhecimento musical que deslizam sobre as teclas do instrumento, ou seja, um barulho sem sentido nenhum. Só ruído, nada de melodia, nada de significado. Mas mesmo dentro dessa visão mais somática, surgem teorias que tentam encontrar uma função. É aqui que fica realmente interessante. Vamos falar da teoria de Robert, de 1886. Robert parte de duas observações bem curiosas. A gente sonha muito com as impressões mais banais do dia. Tipo a cor de um carro que passou? Isso. E raramente com nossos grandes interesses, nossas grandes preocupações. A partir disso, ele propõe que o sonho é um processo somático de excreção. Uma espécie de faxina mental, uma limpeza. Exato. A mente estaria se livrando de pensamentos incompletos, de impressões superficiais que, se acumuladas, poderiam nos perturbar. O sonho seria, então, a válvula de escape que protege o cérebro da sobrecarga, para a gente acordar com um HD limpo, digamos assim. Exatamente. Aí vem outro autor, Yves Delage, que usa as mesmas observações, mas dá um toque diferente. Ele notou que a gente só sonha com algo que nos ocupou intensamente depois que o interesse começa a diminuir. Como assim? O exemplo dos recém-casados é marcante. Eles raramente sonham um com o outro na lua de mel. Nossa, que irônico. Justo quando eles mais pensam um no outro. Pois é.
Então, para o Delage, o material dos sonhos não é trivial por ser insignificante, mas por estar, de alguma forma, irresolvido. São impressões fortes que foram interrompidas ou suprimidas. Ah, entendi. Não é o lixo, são as pendências, aquela resposta que você não deu, a preocupação que você afastou. Precisamente. E a conclusão dele é poderosa. O texto até destaca isso. Ele diz: a energia psíquica acumulada durante o dia por meio de inibição e supressão torna-se a força motriz do sonho durante a noite. Uau! O sonho é onde esse material psíquico suprimido se manifesta. Infelizmente, o Delage depois recua dessa ideia e volta para a teoria dominante do cérebro parcialmente adormecido. Que pena, ele chegou tão perto, né? Muito perto. Ok, agora vamos para o terceiro e último grupo de teorias. Aquelas que veem o sonho como uma arena para capacidades psíquicas especiais, que a gente não tem ou não usa quando está acordado. Aqui a gente encontra umas visões mais poéticas. A de Novalis, por exemplo, que diz que o sonho é um baluarte contra a regularidade e a monotonia da vida. Uma fuga da rotina, umas férias para a alma. Isso. Ou a de Purkinje, que vê o sonho como um processo de cura que gera estados contrários aos da vigília. Cura a tristeza com alegria, preocupações com esperanças, ódio com amor. Que bonito isso. É uma visão bem otimista. Mas o texto guarda o mais original para o final, né? A teoria de Scherner. Ah, sim. Ele é descrito como tendo um estilo carregado e afetado, mas com uma ideia central muito, muito forte. E qual é a ideia dele? Para Scherner, no sonho, a razão e o controle do eu são enfraquecidos, mas isso libera a fantasia, a imaginação. E essa fantasia onírica é produtiva. Ela tem uma linguagem própria, não conceitual, mas plástica e simbólica. Ela fala por imagens. Exatamente, ela representa o que quer dizer através de imagens. E de onde vêm essas imagens? É aqui que a teoria dele se conecta com as fisiológicas, mas de um jeito completamente diferente, certo? Vem dos estímulos do nosso corpo? Exato, esse é o pulo do gato dele. A imaginação onírica não apenas reage ao estímulo corporal, ela brinca com ele, criando símbolos. Scherner acreditava que a imagem favorita para o organismo como um todo era a casa. A casa como o corpo. Sim, um estímulo intestinal poderia ser simbolizado por longas ruas, uma dor de cabeça pelo teto de um quarto coberto de aranhas. Que imagem horrível, mas dá para entender a lógica simbólica. Totalmente. E os exemplos de simbolismo sexual também são bem específicos. Um clarinete e um cachimbo para o masculino. Um pátio estreito e um caminho escorregadio para o feminino. É uma visão do sonho como uma obra de arte, quase surrealista, criada a partir das nossas próprias sensações corporais. É bem maluco, mas fascinante. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa? A gente passou por teorias que veem o sonho como ruído cerebral, faxina mental, válvula de escape para o reprimido, férias para a alma e, por fim, como um teatro simbólico do nosso próprio corpo. É um espectro enorme, e o texto termina defendendo que, por mais fantástica que a teoria de Scherner pareça, há algo real por trás dela. Ela nos mostra os extremos entre os quais a explicação dos sonhos oscila. Do puramente físico ao puramente simbólico. Exato. E isso nos leva a uma questão provocativa. E se o sonho não for apenas uma dessas coisas, mas tiver a capacidade de ser todas elas? Interessante. E se a sua função não estiver em um único propósito, mas na sua própria complexidade ser ao mesmo tempo um processo biológico, uma descarga psicológica e um ato de criação? O que a experiência pessoal de sonhar então sugere sobre qual dessas teorias ressoa mais? Essa é a pergunta que fica. É a pergunta que fica para todo mundo pensar. Valeu demais pela sua companhia. Se esse trecho de Freud abriu alguma janela na sua cabeça, curte, comente e se inscreva. A gente continua juntos no próximo. Até lá!